Você sabe o que faz um brigadeiro ser um brigadeiro? É simples. Leite condensado, chocolate, manteiga e granulado. Mistura tudo, enrola e pronto, temos a perfeição. Agora alguém decide inovar e começa a enfiar doce de leite, leite ninho, pistache, Oreo. O resultado pode até ser gostoso, mas já não é mais aquele brigadeiro clássico, não é mesmo? Pois é exatamente isso que aconteceu com Dia Zero, a nova minissérie da Netflix. A ideia era simples, um thriller político eletrizante, recheado de conspirações e tensão. Só que em vez de seguir a receita básica, resolveram jogar uma tonelada de ingredientes extras. Trouxeram elenco de peso, colocaram reviravoltas para todo lado, mas no final, será que tudo isso realmente valeu a pena? Dia Zero chegou chegando na Netflix com 6 episódios. E quando eu vi o anúncio dessa série, eu já me lembrei do controverso filme O Mundo Depois de Nós. Mas não tem nada a ver não. Aqui o ataque cibernético aconteceu no intervalo de apenas 1 minuto, mas com a mensagem de que iria acontecer novamente. E o que iremos acompanhar é a caçada aos culpados e possíveis motivações, bem ao contrário do que aconteceu lá no filme. Além de De Niro, o elenco é de peso. Jesse Plemons, Lizzie Kaplan, Connie Britton, Joan Allen, Bill Camp, Dennis Stevens, Matthew Modine, Angela Bassett, Clark Gregg e Gaby Hoffman. Sim, gente, basicamente tá todo mundo aqui nessa série. E Dia Zero poderia ter sido o brigadeiro clássico, intenso, direto ao ponto e sem firulas. Mas escolheram fazer um brigadeiro gourmet, de trufas exóticas, chantilly artesanal, tudo muito bonito, mas que no fim deixa aquela sensação de que exageraram na mão. Um ataque cibernético de proporções devastadoras abala os Estados Unidos, deixando milhares de mortos e mergulhando o país no caos. É nesse cenário que Dia Zero nos coloca, um thriller político que questiona os limites do poder e o que acontece quando um governo ganha carta branca para agir sem restrições. Conspirações, segredos, brechas na lei, uma caçada intensa por terroristas de alta tecnologia e uma rede de mentiras ameaçam derrubar não apenas uma nação, mas a própria noção da verdade. E para investigar a origem do ataque e encontrar os culpados, a presidente Evelyn Mitchell decide entregar o poder sem precedentes a um homem que o país confia, o ex-presidente George Millen. Ninguém menos que Robert De Niro. Mas será que o Millen de hoje é o mesmo líder em que todos acreditavam no passado? Dia Zero questiona até onde o governo pode ir quando todas as regras são suspensas. Afinal, vivemos em um mundo em crise, onde a verdade parece cada vez mais difícil de encontrar. Conspirações, manipulações e forças aparentemente fora do nosso controle nos fazem questionar até que ponto essas ameaças são reais. Ou será que nós mesmos as criamos, alimentamos e acreditamos nela? De Niro está impecável no papel de ex-presidente. Desde a primeira cena, ele entrega uma atuação tão natural que não parece que estamos assistindo a um personagem. Ele simplesmente é George Millen. E foi exatamente essa atuação que me fez continuar assistindo. Ele me convenceu de quem era. E a série rapidamente mergulha em suspense conforme os dias passam após o ataque. A investigação se torna cada vez mais obscura. Todos parecem suspeitos e nada é o que parece. E é aí que tudo se embaralha de forma bem rápida também. O coração de Dia Zero está na caçada aos responsáveis pelo ataque cibernético. E nisso a série até acerta em criar tensão, aquela sensação de urgência que cada minuto conta. Mas aí começam a aparecer dramas pessoais, suspeitos demais, cada um com uma história paralela que promete muito e não entrega nada. O thriller político que poderia ser direto ao ponto se perde tentando abraçar mais do que consegue segurar. Em vez de focar na crítica certeira sobre como o governo manipula a verdade de acordo com suas conveniências políticas, a série se embanana com personagens que entram e saem sem explicação e tramas paralelas que começam cheias de mistério e depois são simplesmente deixadas de lado. É como se tivessem preparado um prato incrível, mas decidissem jogar tantos temperos que o sabor principal se perdeu. O desfecho até funciona. Ele é carregado de adrenalina, mesmo com algumas conveniências narrativas. Mas algumas histórias que pareciam importantes ficam sem conclusão, deixando aquela sensação de algo que ficou pelo caminho. E nem todo mistério, gente, precisa de tantas camadas. Às vezes, menos enredo e mais foco teriam feito Dia Zero brilhar de verdade. Ainda é um thriller político impactante? Sim, mas é perfeito para uma maratona, mas nada memorável. E me conta aqui o que você achou. Atendeu às suas expectativas?
Ou você se sentiu frustrado como eu? Deixa aqui nos comentários as suas percepções. Agora, se gosta mesmo de thriller político, você precisa assistir Turbilhão. Aqui a trama te faz pensar de forma bem direta e é cheia de temas complexos e questões morais bem difíceis.